Muito bem. Irmãos, eu peço que vocês abram, por gentileza, a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler novamente os versículos 22 e 23. Nós vamos dar sequência à série de mensagens sobre o fruto do Espírito que nós iniciamos na semana passada. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Todos acharam? Amém. Vai ser também projetado ali na tela, no Datashow, ok? Então, antes da gente seguir com a leitura novamente do fruto do Espírito, né, do texto propriamente dito, eu quero apenas relembrar alguns pontos da semana passada. Eu vou pedir para colocar daí os slides em paralelo ali, por favor. Em paralelo não, mas só substituir ali por um momento. Eu quero relembrar alguns pontos da semana passada que a gente falou sobre o sermão introdutório, né, das obras da carne versus o fruto do Espírito. Então a gente falou um pouquinho sobre a relação entre fé e obras, né? Entre carne e espírito, entre o bem que eu quero e o mal que eu não quero. A gente falou um pouquinho ali sobre isso, né? E a gente falou que as obras da carne são de fato o resultado das ações humanas, das obras humanas, né? Que ele fala ali a partir do versículo 19 de Gálatas 5. Impureza, inveja, lascívia, iras, enfim, né? Ele pontua aquelas questões ali que são as obras da carne. E as obras segundo o Espírito são, diferentemente, né, são resultado do fruto do Espírito, da presença do Espírito Santo, né? E nós falamos também que nós precisamos permanecer em Jesus para que o fruto do Espírito seja gerado em nós, certo? Caso contrário, as obras da carne em nós serão manifestas, se nós estivermos fora de Jesus, porque carne é carne e espírito é espírito, conforme Jesus falou para Nicodemos. Nós lemos isso também na semana passada. E nós falamos ainda que quem manifesta o fruto do Espírito na sua vida não pode ser condenado pela lei. Nós vamos reler ali esse trecho de novo, logo em seguida, porque não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. A lei não pode condenar aquele que está em Cristo e que manifesta na sua vida, por conta disso, o fruto do Espírito. É impossível condenação sobre esse indivíduo. Então a gente falou basicamente alguns pontos sobre essas questões que eu acabei de mencionar. E a gente vai falar hoje, pode passar o próximo ali por favor, sobre amor e alegria, as duas primeiras manifestações do fruto do Espírito, ok? E eu peço que você então agora sim acompanhe a leitura comigo em Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar. Pai, nós nos dirigimos a Ti agora em clamor, em oração, implorando ao Senhor que tenha compaixão de nós, implorando a Tua misericórdia, a Tua graça, e pedindo que o Senhor realmente ministre as nossas vidas da forma que lhe aprouver, Senhor, conforme a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que o Teu Espírito Santo opere em nós, para que esta palavra não seja apenas um texto comum que nós lemos, mas que seja realmente palavra de vida para nós hoje, em nome de Jesus, da Tua parte, Senhor. Que o Senhor me ajude a comunicar esta palavra. A palavra não é minha, mas é do Senhor. Eu peço que o Senhor me capacite,
me ajude. O Senhor sabe que eu não estou muito bem da garganta, que o Senhor me ajude nesta hora, também em condições físicas, para comunicar essa palavra de uma forma que te glorifique. Eu preciso do Senhor, então peço que o Senhor me ajude e ajude aos meus irmãos também, a todos nós ouvirmos a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu mencionei na oração, minha garganta não está muito boa hoje, estou com um pouquinho de tosse, peço perdão aos irmãos, mas nós vamos conseguir isso, comunicar essa palavra com a ajuda de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos falar sobre essas duas manifestações do fruto do Espírito hoje, as duas primeiras, né? Amor e alegria. Amor. Como falar sobre amor? Difícil, né? Bem difícil. Só que que eu vejo que conseguiu isso, fazer com maestria e, de fato, com a ajuda de Deus, pelo Espírito Santo, foi Paulo. O apóstolo Paulo falou sobre o amor. E ele fala isso de forma maravilhosa, como o dom mais excelente de todos, o amor. Eu peço que você me acompanhe lá nesse texto bem famoso, bem conhecido, de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler alguns trechos deste capítulo. 1 Coríntios, capítulo 13. No finalzinho do capítulo 12, já está quase que emendado ali no 13, ele fala assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí ele começa, versículo 1: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Vamos ler até o 7. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pulando ali para o versículo 13, o último, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O maior destes é o amor, é o dom supremo, é o caminho sobremodo excelente, conforme Paulo nos fala. E pode ver que em Gálatas ele é o que aparece primeiro. O fruto do Espírito é amor, e aí seguem os demais. É o primeiro. Eu gosto muito quando eu vou tratar destes termos, eu vou até o dicionário para pegar o conceito, né? A definição, conforme a língua portuguesa. Amor, ele é descrito no Michaelis, dicionário Michaelis, sentimento de desejo por algo digno, grande afeição, afeto, devoção. Então tem aquele contraponto que a gente escuta muitas vezes do amor como sentimento ou escolha, decisão, né? Muitos, e eu acho que tem a sua verdade nisso, com certeza, colocam o amor como uma escolha e não como um sentimento, né? Porque quando a gente fala eu amo você, no livro do Homem ao Máximo fala isso numa das lições, que esse termo, essa frase, é a frase mais poderosa do mundo. É a frase mais poderosa do mundo. Eu amo você. E a gente tem que entender que ela pode ter esse poder tanto para o bem como para o mal, por incrível que pareça. E quando a gente fala eu amo você, nós estamos falando que nós estamos dispostos a negar a nossa vontade, negar o benefício
próprio em prol daquele que é objeto do nosso amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, já a Valentina leu, né? Deu seu Filho unigênito. Ele amou. Por isso que ele abriu mão. Ele entregou. Esse é amor. Essa é a maior demonstração de amor jamais vista. O Senhor entregar o seu Filho em nosso favor, nós sendo ainda pecadores. E João, ele, além desse texto, ele vai falar na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 9, você não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Esta foi a manifestação suprema de amor, que nenhum outro poderia realizar, apenas Deus, que ele realizou em Jesus. Mas assim como há demonstrações de amor, essa é a excelente, é a suprema, né? Mas nós também mesmo, falhos, podemos demonstrar amor, né? Recebemos essa capacidade de Deus. Prova disso é que nós comemoramos hoje o Dia dos Pais. Nós podemos exercer amor sobre os nossos filhos, os pais, as mães, né? Acho que abaixo de Deus, acho que é o amor, humanamente, acho que é o maior que deve haver, certamente. Mas assim como há demonstrações de amor, há demonstrações de falta de amor. E eu vejo que essa falta de amor é a realização das obras da carne. Por quê? Porque quando, voltando ali em Gálatas, capítulo 5, né, nosso texto base, nós lemos o 22 e o 23 do fruto do Espírito, mas antes ali, a partir do 19, a gente tem as obras da carne, que já são manifestas, e ele segue falando ali. Vou pegar um aqui, início do versículo 20, idolatria. Quando eu idolatro algo que não a Deus, eu estou manifestando falta de amor a Deus. Quando eu pratico a dissensão, está ali no final do versículo 20, dissensões, facções, né? Dissensões são divisões, as discordâncias chegarem a tal ponto que elas geram grupinhos, panelinhas. E isso é muito perigoso dentro da igreja. Quando isso acontece, eu estou exercendo falta de amor ao próximo. Idolatria, falta de amor a Deus. Dissensões, divisões, falta de amor ao próximo. Imoralidade, ele fala ali no versículo 19, né? Que são os pecados, as obras da carne na área sexual. Prostituição, impureza ou imoralidade, lascívia. Imoralidade é falta de amor a si mesmo. Ao próximo também pode indicar um contexto de casamento, mas é falta de amor ao próximo. Porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que a partir do 18, fujam da impureza ou da imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Imoralidade, prostituição, lascívia é falta de amor também a si mesmo, nos colocando como templo do Espírito Santo. Nós estamos pichando o nosso próprio templo. É como a gente vinha, nós, tomando exemplo dessa sala aqui, deste templo, é como se a gente vinha com uma marreta e bater na janela, começar a depredar tudo. É falta de amor a si mesmo. E em 1 João, capítulo 4, nós lemos ali um dos versículos, João fala que o amor procede de Deus. O amor procede de Deus. E você não precisa abrir, mas eu quero voltar ali em 1 João capítulo 9, para não perder nenhuma informação importante. 1 João 4, a partir do 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E aí o que nós lemos, que nisso se manifestou o amor de Deus em haver entregue o seu Filho unigênito. Deus é o próprio amor. Ele é o amor na sua essência. Tem uma música, né, Essência de Deus, do João Alexandre, não sei quantos conhecem, mas é Essência de Deus, e ela fala sobre o amor, o quão excelente é o amor. Ela faz uma poesia a respeito disso. E Colossenses capítulo 3, verso 14, fala: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o dom excelente. Se não tiver amor, como nós lemos em 1 Coríntios 13, nada que nós fizermos vale. Ou seja, não são as obras. Não são as obras, não é dar o corpo em sacrifício de outro, não é distribuir os bens, a gente sai de noite, faz umas marmitas, umas sopas e eu vou lá entregar para os moradores de rua. Se não tiver amor, de nada vale. Nada. Não, porque não são as obras. Não são as obras. Mas é o fruto do Espírito que é gerado em nós que gera essa consequência das ações. Não é o contrário. E eu quero pensar um pouquinho aqui com os irmãos. Passa o próximo slide para mim, por favor. Sobre os tipos de amor. Nós temos alguns tipos de amor aí, conforme alguns termos tirados do grego, né? E eu quero pensar nisso com os irmãos aqui. Pode acompanhar ali, por favor. Nós temos primeiro o amor eros, do grego, né? Eros. Eu vou pontuar, tem algumas classificações que tem mais tipos, mas eu vou pontuar aqui apenas 3, que são os 3 principais, tá bom? Então nós temos o amor eros, é o amor romântico, o amor que indica desejo, é a raiz da palavra erótico, o amor afetivo entre um homem e uma mulher. Então ontem, até inclusive o pastor Matias, na mensagem que ele trouxe ao presbitério, ele falou que usou aquele texto de que as mulheres serão submissas, e que Paulo fala a respeito do casamento, né, da relação conjugal, como forma de ilustrar o relacionamento de Cristo e a igreja. E ele fala que, o pastor Matias trouxe para nós que em Cantares, um poema ali sobre a relação do homem com a mulher, e ele fala que a Bíblia possui um poema erótico. Ele trouxe esta palavra. Quem quiser, a gente até pode mandar o link lá ontem, mas ele ressalvou bem. Veja que tem diferença entre erótico e pornográfico. Tem uma nítida diferença. Então o eros, ele indica isso, o amor romântico, o amor afetivo entre homem e mulher, conforme os padrões de Deus. Certo? Próximo, por favor. Amor filéu ou filos. Então esse tipo de amor, ele remete à amizade, ao companheirismo, à lealdade, confiança, respeito. É o amor, o afeto, o carinho que se tem entre amigos, por exemplo, amigos e irmãos, né? Nós nos amamos em Cristo Jesus aqui, mas eu vejo que esse amor filéu, filos, é muito real aqui entre nós. Nós temos essa coletividade, esse companheirismo aqui como irmãos da igreja. Isso é uma realidade no nosso meio, o amor filos, certo? Próximo, por favor. Finalmente temos o amor ágape, ou agapós. É o amor ao próximo, o amor altruísta, sacrificial, que não busca benefício próprio, mas que coloca o bem-estar do outro em primeiro lugar, mesmo que haja prejuízos próprios. É o amor de Deus pelo ser humano, dos pais para os filhos, o tipo de amor que a Bíblia nos instrui a buscar e desenvolver. A ágape é o tipo de amor que representa o fruto do Espírito. Então nós temos esses 3 tipos de amor, conforme os termos gregos utilizados na própria palavra. E eu vou pedir que você abra, por favor, a tua Bíblia em João capítulo 21, vai ser projetado, pode passar o próximo slide, Gabi? Eu coloquei ali, isso. João capítulo 21, nos versículos 15 ao 19. A gente vai ver um pouquinho sobre essa ilustração dos tipos de amor. João 21, do 15 a 19, fala assim: depois de terem... Aliás, o meu tá diferente aqui, mas tudo bem, vou ler conforme está projetado aqui.
Acho que comeu um pedacinho do texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas. Volta lá, por favor. Volta lá. Isso, está embaixo. Voltou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Agora sim, próximo. Disse-lhe terceira vez Jesus: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. É curioso, né? Jesus perguntou 3 vezes, né? Simão, você me ama? Será que Jesus não estava entendendo ali? Aí ele já tinha ressuscitado, né? Nessa ocasião. Já tinha aparecido ali aos discípulos e tudo mais. Mas será que Jesus não estava entendendo direito? Será que ele não estava escutando muito bem, que pediu para Pedro repetir a resposta? Certamente não, né? Passa o próximo slide, por favor. Aí entra... Pode passar. Volta. Eu esqueci um pedaço do texto, desculpa. O 18 e 19. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então eu quero pensar um pouquinho sobre essas questões que o Senhor lançou para Pedro. Passa agora o próximo, por favor. Se a gente ler de novo o mesmo texto, tá? Quando Jesus pergunta a primeira vez, do grego, Jesus fala assim: Simão, filho de Jonas, amas-me? Agapós, amor ágape, o amor sacrificial, o amor altruísta, que está disposto a levar o prejuízo em benefício do outro. Você me ama dessa forma, Simão? E aí Simão responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Filéu, filos. Senhor, eu te amo como um amigo, como a gente tem aquele companheirismo, aquele respeito, aquela lealdade. É assim que eu te amo, Senhor. E aí Jesus pergunta de novo. Vamos tentar de novo. Simão, filho de Jonas, amas-me? E detalhe ali, no primeiro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que os outros? Você me ama mais do que os outros discípulos? Senhor, sabe que eu te amo. Você é meu amigo. Beleza. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Agapós? Não mais do que os outros, mas você me ama de forma sacrificial? Simão: Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Filéu: O Senhor é meu amigo, eu já falei, estamos juntos. Meu companheiro. Próximo, por favor. E aí Jesus finalmente pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? Filéu: Você me ama como um amigo de fato, então, Simão? Você pelo menos tem lealdade, respeito, confiança em mim como um amigo? Assim como João é teu amigo, assim como Tiago é teu amigo, assim como Natanael é teu amigo? Sim, Senhor. Simão ficou triste, mas ele respondeu: Sim, Senhor, o Senhor sabe de tudo e sabe que eu te amo. O Senhor é meu amigo, eu te amo. Pedro, ele era um líder, um pastor, veio a ser um pastor. Tanto é que Jesus confia o rebanho a ele: apacenta as minhas ovelhas. Só que ele amava Jesus só como um amigo, só como alguém que ele conhecia ali, que tinha uma coletividade. Ele não amava Jesus sobre todas as coisas. Ele não amava Jesus com um amor sacrificial, com um amor altruísta. E Jesus não poderia entregar as suas ovelhas na mão de alguém que não amasse de verdade.
Jesus não poderia entregar o seu rebanho, confiar o seu rebanho a alguém que não estivesse o amando a ponto de se sacrificar, assim como ele mesmo fez. E Pedro ele se entristece com a pergunta porque talvez ele se deu conta que até aquele momento, filéu era o que ele tinha para oferecer para Jesus. Ele não tinha o ágape ainda, o agapós, mas ele tinha o filos. Mas era o que ele tinha. E aí mesmo assim Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. E no final do versículo 19, ele fala assim: segue-me. Segue-me. Nós lemos ali, né? Segue-me. Mas Pedro já não tinha sido chamado lá atrás, quando era pescador ainda. Eu passei aqui a cena esses dias, né, da pesca maravilhosa. Pedro se ajoelhou diante dele, diante do milagre, por causa do milagre. E Jesus o chamou: vinde após mim, farei pescador de homens. Pedro já não tinha sido chamado, já não estava seguindo. Jesus já havia até ressuscitado. Por que ele está falando segue-me de novo? Depois de toda a história deles, de 3 anos juntos. Só que Jesus está o chamando pela segunda vez. Só que dessa vez para amar a Ele de verdade. Pedro, segue o meu exemplo. Ame as minhas ovelhas. Me ame com amor ágape. Porque você vai ser crucificado igual foi. Quando ele fala estenderás as mãos, ele está falando que ele vai estender as mãos para ser crucificado e morrer com o tipo de morte que Jesus havia morrido no seu corpo humano. Então você precisa amar. Mas não amar de boca, mas de verdade. A ponto de se entregar pelo rebanho. Esse é o fruto do Espírito. O amor. Mas o fruto do Espírito é amor. Ágape. É isso. É isso. E em segundo lugar vem aqui a alegria. Pode passar lá para mim, por favor. A alegria. A alegria também, conforme o dicionário, o Michael, significa satisfação, contentamento, prazer, júbilo, regozijai-vos, alegrai-vos, júbilo. E é o que dá forças para nós caminharmos. E eu digo isso porque isso está na palavra de Deus, lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, no finalzinho do versículo, um texto tão conhecido, que a gente repete bastante, vê nos adesivos de carro, na rua, Vamos ver, Esdras, Neemias capítulo 8, final do versículo 10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É isso que dá forças para nós seguirmos em frente. É alegria. É alegria. Até porque também outro texto da palavra, Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a alegria humana não adianta, não basta, não serve. Então esperar com a mentalidade humana, ele está falando, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então o contrário é verdadeiro. Esperar com a mentalidade humana traz tristeza e ansiedade. Agora, esperar em Deus nos traz alegria e novas forças. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, mas não se cansam, caminham, mas não se fatigam. Porque a alegria do Senhor fortalece para que eles continuem. Tem aquela música bem antiga, A alegria está no coração. De quem?
Quem já conhece a Jesus, porque Deus é amor. Aleluia. E quando nós temos Deus, nós conhecemos a Jesus, Ele frutifica através do amor e da alegria. Amém. Há muitos textos, nós não daríamos conta de todos falar a respeito de alegria, mas citando rapidamente aqui, Salmo de número 100, celebrai com júbilo, com alegria ao Senhor, todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus. Eu fico pensando, esse salmo é nitidamente um salmo de júbilo, né? De louvor a Deus. E a palavra fala em Provérbios 15, 13, que o coração alegre aformoseia o rosto, muda a nossa feição, né? Nossa aparência, mas com tristeza do coração o espírito se abate. Eu fico pensando, esses irmãos aqui, nas ações de graças, nas festas deles, do povo judeu, como celebrar o Senhor, como render ação de graças, como louvar, como oferecer cânticos, como louvar em todo o tempo, com a cara fechada. Por favor, não se escandalizem com o que eu estou falando, mas como fazer isso? Se alguém souber, me fala, me chama depois do culto e me conta, porque eu ainda não sei uma forma. Será que esses israelitas aqui, quando eles cantavam, aqui no título está hino de ingresso ao templo, e a palavra fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, nos alegrar para ir na casa do Senhor, e esse hino eles cantavam entrando na casa do Senhor. E será que esses irmãos, esses israelitas, exaltando a Deus pelas maravilhas, pelos livramentos, pelo sustento, milagres, será que eles louvavam o Senhor quietinho, assim, sisudo, todo mundo de cara fechada? Será? É certo que não. É certo que não, até porque os judeus, eles gostam de festa. Glória a Deus. Eles gostam de festa. Aleluia. É um povo, sim, sem termo pejorativo, mas é um povo festeiro. Eles são de fato. E tem várias festas na cultura, na religião judaica, onde eles celebram a Deus. Há ocasiões em que uma emenda na outra. Eles celebram o Ano Novo Judaico, eles celebram o Dia do Perdão, só alguns exemplos. Eles celebram a festa dos tabernáculos, eles celebram a Páscoa, eles celebram a festa de Purim, conforme o relato ali da história de Esther, a libertação do povo. Eles se alegram em Deus, Louvado seja, Senhor. pelo que Deus fez, pelo que Deus é. E como eu falei, Salmo 122 fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é um motivo de alegria. Nós temos vários motivos de alegria, e esse é um deles, estar na casa do Senhor, estar em comunhão com os irmãos. Como foi gostoso lá ontem. Pessoas que tinham muitos anos que eu não via, os irmãos também encontraram lá. Como é gostoso a gente estar junto. Como é gostoso a gente, depois da nossa semana, muitas vezes atribulada e pesada, com alguns problemas no trabalho, algumas situações para resolver, a gente vem, a gente se encontra. Semana passada a gente cantou parabéns. Poxa, o povo de Deus tem que ser alegre. Amém. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria é fruto do Espírito que está em nós. Isso precisa frutificar na gente. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Salmo 51, Obrigado. Davi fala o seguinte, que 51:12, quando ele está confessando o seu pecado,
diante de Deus, ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação. Só um parênteses, não é restitui-me a salvação. Ele pecou, ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria da salvação, por causa do pecado, por causa do abismo criado. Então o pecado, ele rouba a nossa alegria. Mas a nossa alegria, ela precisa estar não nas circunstâncias, mas na salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. Irmãos, nós termos sido resgatados por Deus em Jesus é um milagre. É um milagre que às vezes a gente se esquece do peso, do significado que tem, da grandeza que tem. E a gente precisa se lembrar e se alegrar nisso. Amém. Glória a Deus. Filipenses 4:4 fala, Paulo recomenda a alegria por 2 vezes. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se alegrem. Pelo que Deus é, pelo que Ele fez, faz e vai fazer na tua vida. E Ele ainda nos fala em 1 Tessalonicenses 5,16, nos fala o seguinte: regozijai-vos sempre, alegrem-se sempre, em todas as ocasiões. E aí a gente pode perguntar: puxa, Paulo, mas até nas horas tristes, você quer que eu me alegre? Você vem escrever isso para mim? Eu com meu coração angustiado, passando um problema de doença na família. Paulo não, né? Através de Paulo, mas o Senhor, né? Através da pena de Paulo. Me alegrar sempre. Sim. Aleluia. Sim. Sim, porque Tiago vai nos falar o seguinte, no iniciozinho do capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então ele fala que a provação da fé, quando nós somos provados, quando nós passamos por sofrimentos, quando a gente fala que a nossa fé ameaça dar uma fraquejada, dar uma balançada, essa provação, quando nós passamos por ela, quando nós somos aprovados, confirmados diante de Deus, isso produz perseverança. E a perseverança, quando ela é completada, ela nos ajuda a continuar em frente. E quem continua em frente, quem não para, mas continua caminhando em frente, são aqueles que esperam no Senhor e que têm as suas forças renovadas. Nós lemos agora Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão, correrão, mas não se cansarão. Aleluia. É quem espera no Senhor. Porque esperar em outras coisas causa tristeza, mas em esperar no Senhor nos dá alegria, e a alegria dele nos fortalece. Veja que a palavra se completa. Eu sempre gosto de frisar isso muito bem. Não são palavras soltas, não é porque são épocas diferentes que ela não faz sentido. Faz todo sentido, ela se completa. E para encerrar, meus irmãos, a respeito da alegria, eu já me estendi mais do que eu gostaria, mas João capítulo 15, versículo 11, aquele mesmo texto da videira, nós vamos ler o seguinte no versículo 11, palavras de Jesus: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. O que ele está falando então aqui, irmãos, para encerrar, é que se a alegria de Jesus estiver em nós, ela vai ser completa. Porque Ele é a videira, Ele é a fonte, e Ele é que coloca o fruto do seu Santo Espírito em nós,
que somos os ramos. E esse fruto se manifesta em alegria. Amém? Amém. Que Deus abençoe a tua vida com alegria, com muitas alegrias nesta semana. Que Deus abençoe a tua vida, as nossas vidas, todos nós, nos ensinando a respeito do verdadeiro amor, do amor ágape, o amor que é o fruto da presença dele em nós. Em nome de Jesus, eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra mais uma vez fala conosco. Pela ação do teu Santo Espírito, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor Deus, obrigado porque hoje o Senhor nos ensina a respeito do teu fruto, do Santo Espírito do Senhor, que se manifesta em nós em amor e alegria. Obrigado, Senhor Deus, obrigado porque nós temos plena certeza pela tua palavra de que o Senhor nos ama, e prova disso é o sacrifício de Jesus por nós, que foi pura e simplesmente por amor. Nós te agradecemos por isso e nós te louvamos porque hoje o Senhor nos chama a nós amarmos desta mesma forma. Hoje o Senhor nos chama a aprendermos a amar de forma altruísta, de forma a pensar primeiro no outro, de forma a não ficarmos buscando apenas a nossa própria vantagem, mas servirmos ao nosso irmão. E se isso implicar muitas vezes em perdas, em prejuízos, é isso que o Senhor nos exorta hoje, Pai. Nos ajuda, nos ensina, porque nós precisamos do Senhor. E o Senhor nos fala ainda a respeito da alegria do Senhor que nos fortalece. Pai, que nesta semana seja assim. Que a alegria do Senhor nos fortaleça diante das dificuldades, diante das provações, porque nós queremos ser aprovados, ó Pai. Aprovados para continuarmos em frente. Em nome de Jesus, nos ajuda, porque nós precisamos do Senhor. E nós te louvamos por esta palavra, porque queremos que ela venha do Senhor para o nosso coração, meu e dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém.